Pelos indesejados em qualquer região causam desconforto nas mulheres, especialmente se eles estiverem localizados na área íntima, entre as nádegas. Você pode combate-los de várias maneiras. Este artigo detalha como se livrar dos pelos no bumbum. Afinal de contas, a pele lisa e limpa não só dá confiança, mas também atrai os homens, tem um efeito higiênico e protege contra o desenvolvimento de bactérias patogênicas. Causas dos pelos no bumbum. Do ponto de vista biológico, o organismo é organizado de forma competente e precisa, e os pelos do corpo desempenham sua função. Para o homem primitivo, eles cumpriam o papel de vestimenta, protegiam a pele e mantinham o calor. Além disso, os pelos ao redor do ânus têm uma função protetora, impedindo a penetração de micro-organismos nocivos. Com o tempo, a necessidade de isolamento diminuiu e há muito menos pelos no corpo. No entanto, algumas áreas ainda são cobertas por uma densa camada. Os folículos pilosos estão localizados em muitos lugares do corpo humano, mas estão em um modo inativo. Alguns fatores externos ou internos são capazes de perturbar sua tranquilidade, falha hormonal, uso de alguns medicamentos e outros aspectos. As principais razões para o aparecimento de pelos indesejáveis em mulheres podem ser chamadas de distúrbio no funcionamento das glândulas suprarrenais, doenças relacionadas ao sistema reprodutivo feminino, como os ovários, problemas com a glândula tireoide, o que leva à síntese prejudicada de hormônios. Importante, portanto, não remova imediatamente os pelos indesejáveis, consulte um médico e verifique se eles são sintomas de alguma doença. Não vale a pena negligenciar a consulta com um especialista, pois as consequências podem ser irreversíveis. Se necessário, remover os pelos do traseiro. A questão da necessidade ou não de depilar o buco é estritamente individual. Ela está relacionada principalmente ao lado estético. Os pelos indesejados podem causar desconforto e provocar o surgimento de complexos. A função protetora da vegetação não deve ser esquecida. Se foi decidido deixar a cobertura de pelos, é necessário realizar procedimentos higiênicos regulares, lavar a área com sabonete de higiene íntima, usar papel higiênico molhado. Depilação do ânus. A depilação das nádegas nas mulheres é uma questão bastante sensível e íntima. Mas não há motivo para se envergonhar, pois todos os processos que ocorrem no corpo são naturais. Você pode fazer o procedimento por conta própria ou ir a um salão de beleza, mas as técnicas são as mesmas em todos os lugares. Como remover os pelos ao redor do ânus? Há várias opções. Elas incluem depilação, cremes depilatórios, depilação com cera, método a laser, depilador elétrico. Além dos métodos usuais, há uma série de dicas populares que podem ajudar a se livrar dos pelos e retardar seu crescimento. Barbear. A questão de como depilar o bumbum preocupa muitas meninas, já que esse processo é bastante rápido e barato, pois a lâmina de barbear pode ser comprada em qualquer loja. Mas você deve saber que os cosmetologistas não recomendam esse método, pois ele tem uma série de desvantagens significativas, e o mais traumático, pois não são raros os casos de cortes que levam à infecção, são ineficazes, pois, a cada tratamento subsequente, os cabelos se tornam mais grossos e fortes, o problema dos pelos encravados, a barba por fazer desagradável um dia após o procedimento pode causar irritação. Se outros métodos forem inaceitáveis, muito dolorosos, você poderá usar a depilação. Para isso, é necessário saber como depilar adequadamente as nádegas das meninas. As recomendações são as seguintes: adquira uma lâmina de barbear afiada e de qualidade, pois as lâminas rombudas podem arranhar a superfície da pele. Antes do procedimento, recomenda-se tomar um banho quente para vaporizar a pele. Para maior comodidade, é melhor se agachar, colocando um espelho embaixo. Com uma das mãos, empurre a nádega para trás e, com a outra, aplique o produto de barbear. Depois disso, você pode começar a se barbear com cuidado. A resposta à pergunta sobre como depilar os pelos entre as nádegas, recebida, e que tudo deve ser feito com cuidado, no caso de um corte, trate-o com um agente antisseptíco, de preferência que não seja à base de álcool. Cremes e géis para depilação. Gel de depilação. A autorremoção de pelos nas nádegas é a mais fácil com a ajuda de um creme. Mas a depilação do ânus por esse método, assim como pelo anterior, não é suficientemente eficaz, o resultado não será suficiente nem mesmo por alguns dias.
Além disso, um bom creme de depilação é bastante caro e você precisa usá-lo em grandes quantidades. Creme de depilação, um produto de produção química, que pode causar irritação e reação alérgica. Portanto, sua única vantagem é a facilidade de aplicação. Vale a pena considerar se isso é tão importante. Importante, antes de usar o creme, você deve verificar se ele causa reações alérgicas. Para isso, você precisa espalhar algumas gotas na dobra do cotovelo. Se houver alguma reação que não seja peculiar ao corpo, erupção cutânea, queimação, coceira, é estritamente proibido usá-lo. Depilação com cera ou sugar o ânus, um método de remoção de pelos indesejáveis com a ajuda de uma mistura especial de açúcar. O princípio de ação desses dois métodos é o mesmo, e aplicada uma solução, que é removida com um movimento brusco, capturando ao mesmo tempo os pelos, mesmo os mais curtos e finos. As vantagens superam em muito as desvantagens, tanto mais que a desvantagem é apenas uma, a dor. Enquanto isso, as vantagens são muitas, eficácia. O efeito obtido durará de 2 a 3 semanas. A cada procedimento subsequente, os cabelos perdem forca, tornam-se malharvéis e macios. Ausência de irritação. É importante realizar o procedimento corretamente e cuidar bem dele depois, usando um creme hidratante. Eliminação de pelos encravados. Preste atenção. É melhor produzir esses métodos no salão de beleza, com um mestre experiente. Isso garantirá a qualidade da execução e evitará consequências negativas. Depilação a laser. A depilação das nádegas com laser é superior a todos os outros métodos. A questão de como depilar o bumbum será abandonada por muitos anos, pois o efeito desse procedimento é de longo prazo. A depilação a laser é caracterizada por ser cara, mas é capaz de, em poucas sessões, remover os pelos ao redor da abertura anal, e indolor, e você pode sentir apenas uma sensação de calor ou queimação durante o processo. Com o tempo, os pelos podem aparecer, mas serão leves e macios, parecidos com penugem, o que não será desconfortável para a mulher. Depilador. Depilação do buco com um depilador. O procedimento é extremamente doloroso. Ele é capaz de se livrar da vegetação por até um mês, mas as opiniões sobre ele são diferentes, estritamente individuais. O depilador é adequado para pessoas com baixo limiar de dor, com pele que não é propensa a irritações, aqueles que estão prontos para cuidar da área tratada com vigor redobrado. Isso requer esfoliação e hidratação regulares da superfície. Mas o resultado vale o esforço, pois, como no método anterior, com o tempo os pelos se tornarão menos perceptíveis. Métodos populares. Há um grande número de receitas e métodos. O princípio de sua ação é baseado no efeito sobre o folículo piloso, mas é extremamente duvidoso. Os cosmetologistas alertam os clientes, pois os danos causados podem ser irreparáveis. Em uma observação lateral, recomenda-se usar apenas óleos essenciais e decocôs de ervas para acalmar a pele irritada. Depilação confortável. Para realizar o procedimento em casa, é necessário se preparar. Assim, ele transcorrerá com conforto e benefícios. Para começar, é importante escolher um local confortável e iluminado, preparar os acessórios necessários, antissepticos e discos de algodão em caso de cortes. Se for escolhido um método doloroso para a depilação, você poderá aplicar uma pomada refrescante com efeito analgésico na pele com antecedência. Se o procedimento for realizado em um salão de beleza, é necessário tomar uma ducha ou usar um lenço para higiene íntima antes do procedimento. Prevenção de irritações. Deve-se tomar cuidado nos próximos dias para evitar a irritação da área tratada da pele. Use roupas íntimas de algodão. Aplique hidratante na pele. Após 2 a 3 dias, pode ser usado um esfoliante. Durante todo o intervalo entre os tratamentos, limpe bem a área íntima, especialmente depois de ir ao banheiro. Isso evitar o surgimento de infecções e inflamações. A questão de como depilar os pelos da região anal foi tratada com detalhes suficientes. Caso ainda haja dúvidas e preocupações, vale a pena entrar em contato com um especialista. O próprio mestre não só removerá tudo o que for indesejável, como também o fará com precisão e sem dor.